galerinha. Na aula de hoje a gente vai trabalhar dois tópicos bastante importantes da prova do Enem, né? Que é a parte de análise combinatória e probabilidade. Se você pegar as provas, você vai ver que tem bastante questões, principalmente envolvendo probabilidade. Bem, vamos falar primeiro de análise combinatória e depois eu chego à questão de probabilidade que eu separei para vocês. A análise combinatória é importante que você saiba trabalhar o princípio fundamental da contagem, né? Aquelas questõezinhas que você aprendeu lá no jardim de infância. Joãozinho tem 3 camisas e 4 bermudas. De quantas formas Joãozinho pode se vestir? É só você multiplicar. 3 vezes 4. Essa é a parte básica de análise combinatória que é cobrado na prova do Enem. Outra coisa importante é você saber diferenciar permutações de arranjos e combinações. Permutar significa trocar. Então você tem N elementos que é trocar os N elementos de posição. Por exemplo, tem 5 pessoas da sua família. Seu pai, sua mãe, você e mais 2 irmãos. De quantas maneiras vocês 5 podem se sentar lado a lado numa fileira de cinema? Com 5 lugares. Bem, basta você fazer a permutação de 5. Permutação de N é N fatorial. Então, permutação de 5, a resposta vai ser 5 fatorial. Então, permutar, você tem N elementos que é trocar os N elementos de posição. Agora, arranjos e combinações são escolhas. Você tem um número total N e quer escolher P. Então você tem N e quer selecionar alguns. Por exemplo, você tem 10 pessoas, quer selecionar 2. Você tem 30 pessoas, quer selecionar 5. Aí ou o problema é de arranjo ou o problema é de combinação. Quando é que se trata de um arranjo? O arranjo, você está caracterizado um arranjo quando a ordem dos elementos formar grupos diferentes. Por exemplo, uma senha de banco, né? Uma senha 2014, 2014. Será que se você digitar os dígitos trocados, será que a sua senha vai ser aprovada? 4102, será que é aprovada? Não, não vai ser aprovada, porque a ordem dos elementos forma grupos diferentes. Então isso é um arranjo. Quando isso acontecer, caracteriza-se um arranjo. Agora, quando que vai ser combinação? A combinação é caracterizada quando a ordem dos elementos formam grupos iguais. Por exemplo, vai jogar no Maracanã. Flamengo e Vasco disputaram a final do Campeonato Estadual. Flamengo e Vasco é a mesma coisa que Vasco e Flamengo, nesse caso? Sim, aí vai ser a mesma coisa, porque os jogadores são os mesmos, as torcidas que vão estar no estádio vão ser as mesmas, a roubalheira vai ser a mesma, tudo vai ser igual. Então a ordem dos elementos formam grupos iguais. Quando isso acontecer, caracteriza-se um problema de combinação. Bem, agora falando de probabilidade, que é um assunto que cai com frequência também, às vezes tem 2, 3 questões de probabilidade na prova do Enem, a probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, né? O teu evento sobre o espaço amostral. Por exemplo, quando você joga um dado normal de 6 faces, o total de casos possíveis são 6, porque o resultado que pode sair no dado são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 6 casos possíveis. Isso é o que nós chamamos de espaço amostral, representado por essa letra ômega aqui. Agora, o teu evento é o total de casos favoráveis para acontecer determinado fato. Por exemplo, se você quer que no dado saia um número par, ou seja, o teu evento vai poder ser 2, 4 ou 6. O teu evento são 3 elementos. Então, probabilidade é a divisão do evento sobre o espaço amostral. Se liga na questão que eu separei, ó. O gráfico abaixo faz a comparação do número de civis mortos no Brasil com o número de mortos na guerra do Iraque. Com base nos dados do gráfico acima, é possível perceber que o número de civis mortos no Brasil é maior que o total de mortos na guerra do Iraque, no período de 2003 a 2007. Escolhendo um desses anos ao acaso, qual é a probabilidade que o número de civis mortos no Brasil seja maior ou igual ao dobro do total de mortos na guerra do Iraque? Então, olha só, ele quer saber, se você pegar um desses anos ao acaso, de 2003 até 2007, qual desses anos aí você vai ter que o número de civis mortos no Brasil vai ser maior ou igual ao dobro do número de civis mortos na guerra do Iraque? Bem, se você analisar o ano de 2003, no Iraque morreram aproximadamente 12 mil pessoas. No Brasil foi aproximadamente 50 mil, né? Então é muito maior que o dobro. Esse é um evento favorável. Bem, em 2004, no Iraque morreram mais ou menos 10.500. No Brasil morreram 48 mil, muito mais do que o dobro. No ano de 2005, no Iraque morrem 14 mil.
No Brasil, morrem 47.500, também é maior que o dobro. O ano de 2006 é o único ano onde isso não acontece, porque no Iraque morrem 27.651 pessoas e no Brasil morrem 46.660. Então não é maior ou igual ao dobro, ele vai ser inferior que o dobro. No ano de 2007, volta o Brasil a ficar maior que o dobro, igual ao dobro, perdão, porque no Iraque morrem 25.000 pessoas aproximadamente, no Brasil morrem 50.000. Então, em 4 desses anos, no Brasil morreu mais que o dobro no Iraque. O negócio tá feio aqui, né? Então, a probabilidade vai ser 4 casos favoráveis sobre um total de 5 anos. 4 divididos por 5 vai dar 0,8, que se você passar para a porcentagem é só multiplicar por 100 ou andar 2 casas para a direita. 0,8 corresponde a 80%. Portanto, o gabarito dessa questão vai ser letra E.